Olá pessoal, estou de volta, 17 de maio de 2024, dia em que a Santa Sé publicou as novas normas para o reconhecimento de aparições e manifestações supostamente sobrenaturais. É o que a gente vai ver junto agora no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Mirticele Medeiros, eu sou jornalista especializada em Vaticano, vaticanista, como se diz comumente aqui na Itália, e sou também mestre e doutoranda em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Bom, eu tô aqui hoje para comentar esse documento importante que muitos esperavam, mas antes eu vou partir de uma premissa, aproveitando a ocasião para responder às dúvidas que algumas pessoas me enviam nas redes sociais. Mirti, como a gente pode estudar o Vaticano de uma maneira mais aprofundada? Primeira coisa é ter a consciência de que todo documento pontifício, esses documentos aí do dia a dia, eles sempre se embasam em publicações que foram feitas precedentemente, como no caso da publicação de hoje, que são normas atualizadas que já tinham sido lançadas em 1978, durante o pontificado de Paulo VI, e o próprio Papa Bento XVI fez um comentário muito pertinente sobre essa decisão. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, a primeira dica de ouro é: sempre que você vê uma publicação, não foque somente na publicação atual. Foque nos documentos que foram publicados anteriormente, porque é a partir deles que o Papa da atualidade ele vai tomar as suas decisões também e realizar as modificações que são necessárias. Bom, gente, eu vou deixar os documentos que eu vou citar a seguir na descrição do vídeo para que você possa se aprofundar no tema com calma. Justamente porque eu não tenho a pretensão aqui de dar uma aula, eu não estou na academia. A intenção mesmo é simplificar ao máximo a minha comunicação para que o máximo de pessoas possa compreender o que eu quero dizer. A gente sabe que é um pouquinho complicado entender algumas coisas do Vaticano, então eu procuro, à medida do possível, desmistificar algumas coisas e simplificar outras. Então, uma das propostas desse canal do YouTube é justamente essa. Minha intenção também não é emitir juízo de valor, não é dar a minha opinião, mas baseando-me em fatos, em documentos, em aquilo que o jornalista faz, não é? A partir das fontes que nos são disponibilizadas, nós então fazemos comentários a respeito delas e fica ao critério de vocês o aprofundamento, tá bom? Bom, mas vamos voltar um pouquinho lá para trás, 1978, quando foi publicado o documento Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, que foi publicado no finalzinho do pontificado de Paulo VI, pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Sepper. Bom, e o documento traz as 3 categorias de discernimento desses fenômenos. O primeiro é, de fato, é um fenômeno sobrenatural. O que está ali no meio vamos analisar, está em análise. E o terceiro não é um fenômeno sobrenatural. Então, de cara, o que o novo documento publicado hoje vai mudar em relação a esse aqui? O Vaticano não vai mais dar um veredito de sobrenaturalidade em relação a essas aparições. A partir de agora, cabe somente ao Papa considerá-las, se elas são sobrenaturais ou não. Esse daqui é um grande fator de novidade, certo? O documento de 1978 dá mais ou menos aos bispos uma certa autonomia para que eles possam aí discernir, como se diz na linguagem técnica, né? Para que o ordinário local ele possa discernir se se trata de um fenômeno sobrenatural, se pode autorizar o culto ou não, os frutos desse culto, dessa manifestação, como que eles se manifestam nessa comunidade. Então, tudo mais ou menos ficava muito na mão do bispo e ficava a critério do bispo levar para frente, compartilhar isso com o Vaticano, com a Congregação para a Doutrina da Fé
e por aí vai. Qual que é a novidade do documento de agora em relação ao de 1978? Tá vendo? A gente sempre precisa estar comparando para vocês entenderem. Agora vai existir um trabalho conjunto. O atual dicastério para a doutrina da fé quer trabalhar em conjunto com os bispos, de modo que esse veredito provenha dos dois. Pede-se, inclusive, que o bispo crie uma comissão formada por um perito, por um teólogo e por um especialista em direito canônico antes de chegar ao seu próprio veredito. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença, foi algo que o cardeal Victor Fernandes falou hoje a respeito disso. Muitas aparições elas foram acontecendo e como existia essa autonomia por parte do bispo, muitas delas não chegavam sequer à Congregação para a Doutrina da Fé, à Santa Sé. Tanto que se vocês lerem com atenção o documento de 1978, a Congregação para a Doutrina da Fé diz o seguinte: se o ordinário quiser se achar por bem, ou até um grupo de fiéis quiser levar adiante, ir até o Vaticano e apresentar esse fenômeno para avaliação, isso pode ser feito. Mas era mais como orientação que como uma obrigatoriedade. Claro que se aquela manifestação ela assumisse dimensões muito maiores, que ultrapassavam até os próprios limites da diocese, como no caso de Fátima, Lourdes, aí sim o bispo deveria recorrer à instância maior, a instâncias maiores, como sempre aconteceu. Mas a aprovação ela sempre ocorria primeiramente a partir do bispo. É isso que aconteceu em Lourdes. E o Victor Fernandes comentou a respeito disso. O bispo emitiu seu parecer e disse: mas eu prefiro deixar isso com a Santa Sé, e a Santa Sé emita o seu juízo, porque eu vou me submeter ao juízo que a Santa Sé emitir, justamente. Agora, em outras palavras, a Santa Sé quer acompanhar muito mais de perto em relação àquilo que era estabelecido em 1978. Bom, lembra que eu falei lá atrás que no documento de 1978 existiam 3 categorias nesse processo de discernimento? Agora existem 6, justamente para facilitar tanto o trabalho do bispo quanto da própria congregação. A congregação, o dicastério para a doutrina da fé não emite um parecer confirmando que trata-se de um fenômeno sobrenatural. Como eu disse anteriormente, será o Papa a julgar em primeira pessoa se é um fenômeno sobrenatural ou não, e se ele quiser. O Papa não está obrigado, mesmo que o dicastério para a doutrina da fé dê o seu veredito. Não é que o Papa, a aparição só vai ser considerada válida, digamos assim, ou o fenômeno, ou a manifestação, se o Papa declarar a sobrenaturalidade. Não é isso. É que o Papa, às vezes devoto, digamos assim, motivado pela sua própria devoção e também pelo clamor dos fiéis, resolve justamente para dar essa segurança maior que aquele fenômeno é considerado sobrenatural. A gente tem um exemplo recente, a gente lembra que durante o pontificado do João Paulo II foi publicado o Terceiro Segredo de Fátima, que está atrelado, portanto, às aparições de Fátima, e ali o sumo pontífice, né, munindo-se de toda a sua autoridade e também da sua própria devoção e da devoção de tantos, resolveu, então, reconhecer essa aparição de uma maneira mais direta ao publicar o Terceiro Segredo de Fátima. Bom, a segunda categoria, se reconhecem os sinais positivos, mas existem elementos de confusão. Então, o bispo precisa estar atento, até porque alguns esclarecimentos doutrinais precisam ser feitos. O terceiro, existem alguns elementos críticos, mas o fenômeno já foi bastante difundido, com muitos frutos espirituais verificados. Se aconselha que o bispo, mesmo assim, não impeça os fiéis de seguirem essa manifestação, mas pede, por outro lado, que o bispo não encoraje, não faça publicidade disso aí, tá bom? O quarto, mesmo na presença de alguns elementos positivos, muito pontifício na cabeça, existem muitos pontos críticos. Quando o Vaticano fala de pontos críticos, é em relação à doutrina, à moral,
digamos assim, ao testemunho de vida dos próprios videntes, né? A gente não pode saber. Então, o dicastério orienta que o bispo declare publicamente que a adesão àquele tipo de devoção está proibida, melhor dizendo. Bom, tem esse aqui agora que é particularmente interessante, porque o pedido de cautela da Santa Sé não se refere dessa vez ao fenômeno, mas à instrumentalização do fenômeno para favorecer determinados grupos e ideologias. Neste caso em particular, a orientação do dicastério é que o bispo, em primeira pessoa, assuma então e coordene e avalie e esteja aí na supervisão desse caso em particular. Bom, e por último, a declaração de que não é definitivamente sobrenatural. O bispo então deverá declará-lo muito claramente, baseando-se em provas concretas, como por exemplo, né, ele até citou um exemplo de casos de aparições e que o vidente depois confirmou ao próprio bispo local que era tudo mentira, né? Então, o Vaticano, a partir dessas normas que são atualizadas, ele quer atuar com mais prudência ainda. Isso, só para esclarecer, não interfere sobre as aparições e as outras manifestações que foram reconhecidas pela Igreja no passado. Então, essas normas elas não se aplicam a Fátima, Lourdes, Guadalupe, Aparecida, gente. Calma aí, tá? Não tem nada a ver, elas já foram reconhecidas e tá tudo certo. Mas elas passarão a valer para aquelas que estão acontecendo. A gente vai citar um exemplo muito claro. Medjugorje. E nós, jornalistas que participamos da coletiva de imprensa, perguntamos a ele, e aí, como que fica Medjugorje? O que ele disse? Olha, a gente está avaliando esse caso e tantos outros que apareceram nos últimos tempos. E ele fez questão de frisar, o Victor Fernandes, prefeito do dicastério para a doutrina da fé. No último século, ou seja, dentro desse arco temporal de 100 anos, 6 aparições foram reconhecidas. Então, a ideia é justamente essa de reconhecer, né, com o auxílio do bispo, obviamente, como sempre aconteceu, e nesse trabalho conjunto, essa é a grande diferença agora, que se chega a um veredito, caso essa manifestação tenha elementos de crédito, foi um termo muito utilizado pelo Victor Fernandes, podemos dar crédito a essas aparições a partir de uma avaliação muito mais criteriosa em comparação àquela que era feita no passado. Tá bom, gente? É um vídeo muito simples, o material daí vocês podem se deleitar sobre esse material e se aprofundarem à vontade, tá bom? Nos vemos na próxima, comentando mais decisões e mais notícias sobre o Vaticano. Um abraço.